subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos começando hoje mais uma aula de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025 e a revista é Exortação, Arrependimento e Esperança, o ministério profético do profeta Jeremias. Estamos aqui no estúdio ADCast, coordenado pelo coordenador pastor Neusley Moura e na Assembleia de Deus Ministério do Belém em Piracicaba, cujo pastor-presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a ser ministrada no dia 9 de novembro de 2025. E o tema dessa lição é parábolas e pronunciamentos. Hoje nós teremos uma lição um pouco técnica, explicando e aplicando o conceito de parábolas, tanto nos contextos veterotestamentários quanto no Novo Testamento. Temos hoje como lição, texto principal, Jeremias capítulo 13, no versículo 11. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. O resumo da lição é: diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos, o profeta Jeremias fez o uso de parábolas. O texto bíblico, qual nós já iremos ler, se encontra em Jeremias, no capítulo 13, versículo do 1 ao versículo 11. E comigo, para apresentar essa lição e trazer um contexto de explicação para os professores, estou aqui com o cooperador irmão Rainan. Pai do Senhor, professor Nicolas, Deus abençoe mais uma vez por este convite. Que o Senhor possa nos ajudar nesta lição mais uma vez, subsídio para professores da classe dos jovens. Amém? Amém. E aqui, à minha esquerda, tem o presbítero irmão Gedeir. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos que irão assistir esse vídeo. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para, assim, trazer essa lição com mais certeza da palavra de Deus. E já partindo para a leitura do texto bíblico, o cooperador irmão Rainan, por gentileza, inicie Jeremias capítulo 13, versículo do 1 ao versículo 11 e acompanhe conosco. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor. Eu o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e há muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor
e por glória, mas não deram ouvidos. Na introdução da nossa lição, temos que esta lição nós veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho e também veremos a respeito da parábola dos 2 cestos de figo, narrada no capítulo 24 de Jeremias. Vamos partir então para o tópico 1 da nossa lição, já iniciando o assunto a ser tratado na aula de hoje, a parábola como recurso literário. Meus irmãos, professores, eu acredito que é interessante nós entendermos um pouco. Toda lição ela se conversa como um todo. Então, nós estudamos até o momento características do ministério do profeta Jeremias e algumas das suas profecias, inclusive parábolas que foram utilizadas. E nesse momento, nós... Ao estudar o contexto literário, o recurso literário que é a parábola e o que a parábola de fato traz, nós temos que entender que isso traduz também um aspecto da natureza de Deus. A natureza de Deus, que Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se comunica com o seu povo. Nós temos ouvido de diversas formas, filosofias vãs e vãs doutrinas que constroem o pensamento da atualidade. E eu já ouvi por diversas vezes alguns falsos religiosos dizendo que Deus é um Deus que criou o universo, se assenta sobre o seu trono e vê a criação. Mas não, Deus não apenas vê a criação, como participa ativamente dela. Deus se comunica com a criação e ele interfere na vida do seu povo. Então, nós temos que partir do seguinte pressuposto: Deus é um Deus que criou o homem, criou o universo, mas também participa ativamente do dia a dia desta criação, da rotina do seu povo, daqueles que o amam e da humanidade como um todo. Portanto, é o Deus que fala. Se nós vermos aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, em algumas traduções, no princípio era a palavra, e a palavra e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Assim como nós vemos a importância da comunicação, a palavra de Deus, é por meio dela que tudo que foi feito se fez, por meio de Cristo Jesus, o verbo encarnado, a palavra encarnada, né? Se nós vemos aqui, seguindo, João capítulo 1, versículo 23, disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, né? Quando perguntaram: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo, a João Batista, a voz que clama no deserto? Deus envia os seus enviados a clamar, a dizer aquilo que ele deseja. Também temos o incentivo do Senhor. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É Deus incentivando o homem, além de se comunicar com o homem, Deus dizendo: se comunique comigo. Então, partindo desse primeiro pressuposto, introduzindo o tópico 1, devemos ter por claro que Deus é um Deus que fala com o seu povo. Deus é um Deus que se comunica com o seu povo. Seguindo nesse pressuposto, já passo para o presbítero irmão Gedeir, que vai falar sobre o subtópico 1, mas também alguns pontos interessantes a se trazer, que o ser humano é um ser sociável. Ele é um ser que foi criado para se comunicar, né? Nós vemos que toda a formação do indivíduo ela é feita com base na construção social como um todo. Eu me comunico com você, eu me comunico com você e, por fim, nós acrescentamos uma vida do outro e vamos construindo todo o nosso caráter, nossa personalidade, nossa identidade. E isso vai formando o homem como um todo, né? E Deus com o homem também. Quando nós nos comunicamos com Deus, nós construímos traços do nosso caráter, da nossa personalidade e da nossa identidade como cristão, né? E nesse contexto, é importantíssimo nós entendermos a importância da comunicação que a Bíblia dá à comunicação, os profetas, e que Deus nos traz, porque somos seres criados para nos comunicarmos com Deus. Na nossa característica como seres humanos, seres sociais, mas em nosso espírito precisamos deste alimento vindo da palavra de Deus, comunicarmos-nos com Deus. Por quê?
Nós bem sabemos, aí os adultos estão estudando sobre isso, né? Mas somos um espírito que temos alma e corpo. Somos ser tricotomos. Então, nós somos seres espirituais que possuímos alma e corpo. Isso é o que nós cremos e o que nós fundamentamos na nossa fé. Portanto, devemos alimentar o nosso espírito através da comunicação com Deus, através da palavra, através da alimentação espiritual, né? E uma das formas na qual Deus democratiza, vamos lá, democratiza esse diálogo para que um ser infinito consiga se comunicar com um ser finito, que somos homens pequenos, a nossa mente tem limitações claras. Como é que a comunicação, como é que Deus, um ser infinito, vai afunilar toda essa capacidade, essa grandeza para se comunicar com o homem por diversas ferramentas? Uma delas, quais vamos estudar aqui hoje, são as parábolas. Então, nós vamos estudar essa ferramenta de Deus, que é uma parábola, aliás, uma ferramenta a qual Deus se utiliza através dos seus profetas, e também Jesus muito utilizou, que são as parábolas. E aí, neste contexto introdutório da nossa revista, eu passo aqui para o presbítero irmão Gedeir, que vai trazer um pouquinho sobre a definição, o conceito de parábola. Bem, de forma técnica, a palavra parábola, ela vem do grego parabole, que nada mais é do que colocar ao lado de. Em outras palavras, seria comparação. Então, como o cooperador Nicolas já introduziu, e muito bem, é uma ferramenta da comunicação de Deus para com o seu povo, né? Nós já fizemos uma introdução breve na lição, acho que do número 4, se não me falha a memória, a qual nós trouxemos aqui algumas informações sobre essa ferramenta, porque ela é utilizada como um método explicativo, né, para que deixe mais claro quais são as intenções do orador, no caso Deus deixando sua informação mais clara, né? O sistema utilizado, a parábola, ela é um sistema que foi utilizado no Velho Testamento, como nós vemos aqui, o próprio texto principal vai trazer essa informação. Mas quem mais vai utilizar de forma abrangente é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como elas aparecem, né? Elas aparecem em contextos de debate teológico, em exposição do assunto, em evento narrado, em exposição de um poema, né? A parábola, ela aparece nesses contextos, né? Um contexto histórico, enfim. E elas têm um trabalho, a função delas seria descrever 3 aspectos do reino, que seria a natureza, os princípios e os valores. Isso é muito importante. Quando a parábola ela é exposta, ela está trazendo para nós a natureza de Deus, a natureza do reino, os princípios do reino e os valores. Trazendo essa diferenciação, é muito bom que você, professor, estude um pouco mais sobre esses 3 aspectos, porque cada item vai trazer informações importantíssimas sobre o reino. Porque quando Deus quer trazer uma mensagem, e seja ela por meio de parábolas ou não, ele quer deixar claro as suas informações. E quando essas informações ficam claras, nós vemos aqui a natureza. Quando nós falamos da natureza, nós estamos falando da essência. Quando olhamos para as parábolas, nós conseguimos entender a essência de Deus, a essência de sua mensagem, a essência da sua divindade e do seu reino, né? Nós também conseguimos entender os princípios. Nas parábolas nós conseguimos encontrar esse padrão, Deus sempre deixando claro as suas regras, os seus princípios, aquilo que vai servir de guia, né? Que vai ensinar a uma prática ao seu povo. Também nós vamos aprender os valores através delas, né? E valores são esses que vão nos ensinar o que ele tem como valor e o que ele valoriza no ser humano. Então, todas as vezes que nós formos aplicar uma hermenêutica a uma parábola ou a um texto, nós vamos conseguir entender essas 3 funções que são para descrever a natureza, os princípios e os valores. De modo geral,
a parábola ela é utilizada para ensinar pelo qual, né, o modo pelo qual o crente deve agir e reagir no mundo. Amém. Amém. E partindo para o subtópico 2, nós vamos saber um pouquinho sobre a interpretação de uma parábola. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Na verdade, a Bíblia é a fonte das parábolas a qual Deus se comunica, né, com a sua igreja ainda hoje. E devemos sim ter uma conduta correta ao analisarmos essa escritura e entendermos como compreender aquilo que Deus quis falar com o seu povo naquele momento. É claro que a palavra de Deus é viva, eficaz e continua se comunicando conosco todos os dias. Aquela famosa alegação que a palavra de Deus ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Contudo, a interpretação ela é necessária para que nós venhamos a entender, inclusive estudar a palavra de Deus como um todo, entendendo o real propósito da parábola aplicada em sua época. Então, a parábola, como o presbítero irmão Gedeir comentou, é uma ferramenta na qual traduz a natureza do Criador e ela se comunica, e ela é uma ferramenta de comunicação, né? Eu vou trazer um exemplo. Eu estava estudando aqui a lição para trazer essa aula para os professores e me lembrei de uma frase que um professor me disse. É um curso que eu estava fazendo. O professor chama-se Eliel Gabi, é o pastor Eliel Gabi. E ele comentou acerca de costumes do vocabulário e costumes culturais acerca da interpretação de textos e também acerca da interpretação de determinadas falas. Se eventualmente eu disser para um de vocês dois, vamos ler um poema, um exemplo, prestem um pouco de atenção nessa frase. Vamos dizer assim: quando eu olhei para ela, o meu coração se encheu de alegria. Para todos nós é meio claro o que eu quis dizer, né? Um poema, uma alegação. Mas se nós formos interpretar o pé da letra, primeiro, o coração não tem como encher-se de alegria. Primeiro, o coração ele se enche de sangue, né? A função do órgão coração, ela é bombear sangue para o corpo. Mas nós entendemos que nos nossos costumes, nas nossas formas de comunicação, culturalmente, o coração ele está ligado à emoção do homem, né? Então, quando nós sentimos uma paixão, um amor, ou estamos naquele momento, quando o jovem se apaixona por uma garota ou está querendo conversar com ela, a gente se refere, né? Tá com o coração batendo, tá apaixonado. Então, nós ligamos a esse órgão do corpo humano. Mas, se nós formos pensar, em alguma outra cultura, isso poderia facilmente ser trocado. Vamos dizer assim, se formos considerar ao pé da letra que isso se interpreta somente por um órgão do corpo humano, poderia dizer, as minhas entranhas, elas estão se revirando. E num costume de qualquer outra nação, isso poderia ser interpretado também dessa forma, como uma forte emoção. Nossa, mas os meus rins estão a todo vapor. O que eu quero dizer com isso? As parábolas, elas são interpretadas com o objetivo de entender a mensagem e o povo a qual ela foi transmitida na época. Às vezes, se eu pegar e me comunicar com uma pessoa lá da Etiópia ou lá da Rússia e falar essa expressão, pode ser que ele não entenda o que eu quero dizer, né? Às vezes eu falo com o meu coração, alguma coisa do tipo, né? E às vezes alguma expressão que eles utilizem lá também não faça sentido, né? Então nós temos que nos atentar ao ponto cultural. É um dos pontos interessantes que nós temos que nos atentar, né? Quando o professor falou isso, me abriu uma chave na mente. De fato, às vezes nós falamos coisas como óbvias, mas se formos aplicar algumas frases costumeiras na nossa vida num contexto mundial, como que a gente democratiza uma fala para que todos os povos, línguas e nações entendam? Às vezes, coração para povos, línguas e nações não querem dizer paixão ou sentimentos. Coração quer dizer simplesmente o órgão que bombeia sangue. Ele pode trocar para qualquer outra terminologia, né? Então, o comentarista nos traz aqui 2 pontos a serem levados em consideração quando interpretamos parábolas. Primeiro, a identificação daqueles que estão envolvidos na parábola.
tanto quem traz a mensagem, quanto para quem a mensagem é direcionada, quanto aos povos que recebem essa mensagem, todos os envolvidos. Temos que identificar. E o contexto em que a história é contada, o contexto em que a parábola é trazida, né? A parábola ela tem um objetivo, um contexto histórico, qual ela é aplicada, e é importantíssimo a gente entender nesse cenário esses dois pontos para que entendamos melhor a interpretação da parábola. Então, esses são os dois pontos iniciais para interpretarmos. Recapitulando, então, identificação dos envolvidos nessa parábola e o contexto em que a história é contada. O contexto cultural, o contexto histórico, o contexto de todos os envolvidos naquela parábola, né? Então, principalmente a Bíblia, que é um livro que transcende culturas. Então, nós temos que trazer esta interpretação focada nesse objetivo. E já partindo, então, para o subtópico 3 e deixando também, se alguns dos dois participantes quiserem fazer algum apontamento, fazer alguma consideração, caso não, podemos seguir. No subtópico 3 temos a questão de Jesus e as parábolas, né? É impossível, acho que, não associar Jesus com parábolas, até porque dentro da Bíblia ele é o maior exemplo que temos em relação a isso, em relação ao assunto, né? E Jesus, sendo essa expressão perfeita de Deus, ele fez o uso... Tá, vou voltar do começo aqui, ó. Partindo para o subtópico 3, nós precisamos entender e claro, lembrar que quando nós olhamos para Jesus, é impossível desassociar a imagem de Jesus com as parábolas. Até porque ele é o nosso maior exemplo quando o assunto são parábolas, né? Jesus, ele ensinava através de parábolas. E esse uso de Jesus, ele não é um uso, como nós já citamos aqui, acerca de definição, de interpretação, ele não é um uso sem um objetivo. Nós sabemos que a parábola, como muito bem aplicou o nosso presbítero GDI, ela tem esse objetivo, essa definição de tornar e apresentar verdades que antes eram ocultas através de um ensino mais simples para a cultura, para a época, para o seu contexto, enfim. Então, nós, quando olhamos nesse quesito, nós encontramos algo muito interessante. Por exemplo, dentro de alguns escritos de teólogos primitivos, gostaria de ressaltar eu até escrevi aqui, o teólogo Tertuliano, que ele vai escrever o seguinte: todas as coisas da natureza são esboços proféticos das operações divinas. Deus não apenas nos conta as parábolas, mas as executa. Trazendo um texto bíblico também para esse comentário, para que a gente possa explicar melhor ele, Romanos capítulo 1, versículo 20, que vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, partindo desses comentários, tanto desse versículo quanto desse comentário de Tertuliano, nós entendemos que, através dos elementos naturais, físicos, Jesus e também os profetas se utilizaram disso e trouxeram uma harmonia entre aquilo que é físico e espiritual, entre aquilo que é palpável e aquilo que está além da nossa compreensão natural. Então, revelando que o mundo natural ele é mais do que aparenta ser. E quando nós olhamos isso pensando naquilo que é a glória de Deus, e como fez um comentário aqui o professor Nicolas, nós precisamos entender que as parábolas são muito mais que um apelo linguístico. O seu uso faz com que as parábolas sejam testemunhas naturais da vontade de Deus, de um contexto espiritual. Então,
conecta dentro da parábola essas semelhanças, analogias trazidas através da palavra, tornam a verdade de Deus inteligível. Então, quando nós vemos nesse sentido, nós entendemos que Deus ele fala na língua dos homens e que ele usa aquilo que o homem entende para fazer a sua vontade ser entendida pelos homens. Então, Jesus, como essa expressão perfeita de Deus, ele teve o cuidado de apresentar o reino de maneira sensível, de maneira amorosa, se utilizando desses elementos naturais para apresentar um mundo que está acima da nossa compreensão. Então, Deus ele fala assim na língua dos homens. E ele fala de uma maneira que nós entendemos. Glória a Deus. E é interessante pensarmos que, além de falar na nossa língua, é como se nós estivéssemos vivenciando um Deus que, além de esquadrinhar os nossos corações, ele participa da nossa rotina. Exato. Porque, às vezes, ele menciona situações do cotidiano em parábolas que apenas uma pessoa que convive com um oleiro, por exemplo, teria a didática de conversar, comunicar e entender, trazer essa comunicação baseando-se no ofício de um oleiro ou de diversas outras situações que circulam o dia a dia de um homem, a rotina, o trabalho ou comparações da própria natureza do dia a dia humano para que traduza aquilo que Deus quer falar. Então isso traz para mim pelo menos uma coisa muito bonita. Não só Deus esquadrinha os corações, mas participa ativamente da nossa vida, né? Participa ativamente do nosso dia a dia. Às vezes eu tenho limitações de conversar com o Rainan, com o presbítero irmão Gedeir. Ele tem um trabalho, ele tem uma vida, o Rainan tem outra vida, ele tem outro trabalho, ele tem o ofício dele, eu tenho o meu ofício. Às vezes, se nós sentarmos para conversar sobre um determinado assunto, a gente não vai saber um entrar no ramo do outro, mas Deus, ele sabe todos os ramos, está em todos os lugares e participa ativamente conosco em todos os momentos. E ainda assim democratiza a forma como fala com o homem, traz isso de forma acessível para nós. Para mim, essa lição ela trouxe uma visão muito linda de Deus, da sua intenção e da sua natureza, né? Parábolas. E em tese que poderia ser algo simples, mas com a profundidade que se traz, conseguimos ver alguns dos atributos do nosso Senhor. Vamos partir então para o tópico de número 2, o Antigo Testamento e as parábolas. Mas antes, professor, você está gostando dos conteúdos? Nós temos aqui no canal AD Belém Piracicaba aulas para os adultos, aula dos adultos, né? E aula para os professores que lecionam para os jovens. Temos conteúdos sendo publicados todas as quintas e sextas-feiras, com subsídios para que você ministre com mais autoridade as suas aulas. Um auxílio para todo o campo aqui de Piracicaba. Se inscreva no canal. Procure comentar nos nossos vídeos para auxiliar que o canal cresça cada vez mais e esse conteúdo se expanda. O algoritmo entende com a sua curtida de que o conteúdo que está sendo produzido na plataforma é um conteúdo bom e acabará entregando esse conteúdo para as outras pessoas. Muito obrigado. Seguindo então para o tópico de número 2, o Antigo Testamento e as parábolas. Eu sugiro a todos os professores que comecem esse tópico perguntando aos alunos com quem Jesus aprendeu a contar histórias? Com quem Jesus aprendeu sobre o valor das histórias na comunicação e os valores eternos espirituais? Quem foi a referência de Jesus para o uso de parábolas? 2 perguntas. Quem foi que ensinou Jesus a contar histórias? E de onde veio as referências de Jesus para contar parábolas? De onde ele aprendeu isso, né? Talvez crie um momento dinâmico na sua aula, mas já trará um conhecimento de grande valor para a vida dos seus alunos, trazendo a visão de que Jesus era judeu.
Para muitos isso pode ser algo complicado de se entender, mas o judeu em si, ele carrega um bojo cultural, um bojo de criação que já pressupõe várias coisas. E Jesus, como judeu, tem esse bojo com ele, com essa cultura. Ele foi criado já nessa cultura, tendo contato com a palavra de Deus, tendo contato com os livros da lei, com o Pentateuco, com o Velho Testamento, com as palavras dos profetas. Então, a influência de Jesus no uso de parábolas vem da própria palavra de Deus, do Velho Testamento. Isso é o que o comentarista nos traz, é uma visão teológica, estudando acerca do Velho Testamento, que nós temos que Jesus, ele analisando todas as escrituras, isso faz parte da identidade do seu discurso, porque a formação bíblica, a formação do Velho Testamento, veterotestamentária, a qual Jesus viveu e teve em toda a sua infância, moldou também a forma como seus discursos, como seus sermões trabalhavam, inclusive o uso de parábolas. Então, já partindo para o subtópico de número 1, parábolas no Antigo Testamento com o presbítero irmão Gedeir. Bem, como o irmão Nicolas já introduziu, Jesus aprendeu a esse método, né, de aplicação textual e como um sistema e como uma ferramenta de comunicação com o próprio Antigo Testamento, tá? Então, fica aí uma outra forma de vocês gerarem um entretenimento na aula, de tentar fazer alguém lembrar de alguma parábola do Antigo Testamento, né? Por mais que a gente, quando lembre de parábola, vai lembrar das parábolas de Jesus, né? Mas se ele aprendeu com o Antigo, então fica uma reflexão também. Cite parábolas do Antigo Testamento. Fica claro que Jesus ele era um homem, obviamente com a sua divindade, né? Nós todos entendemos assim, mas que eu creio que teve grandes acessos ao Antigo Testamento, né? Segundo o que a gente entende, Jesus citou cerca de 80 textos do Antigo Testamento. Então, ele foi não só o cumprimento do Antigo Testamento, mas ele também tinha acesso às Escrituras, né? Nós sabemos que é por questão cultural, o judeu, né, principalmente o menino, desde a sua juventude, estar tendo acesso com a Escritura. Mas, no caso de Jesus, ele tanto cumpriu, né, o Antigo Testamento, ele é o cumprimento da palavra, quanto também ele utiliza desse sistema para aplicar a sua palavra, né? Mas quando nós começamos a analisar a parábola aplicada no Antigo Testamento e a que Jesus aplica, ela tem a mesma finalidade, porém ela tem uma diferença estrutural. Quando nós vamos para o Velho Testamento, vamos pegar exemplos de parábolas, elas são utilizadas para um contexto um pouco diferente. Elas têm uma estrutura um pouco diferente. Quando nós olhamos a aplicação da parábola, normalmente era uma aplicação de confronto, era uma aplicação para mostrar pecados, né? Fica aqui um exemplo da parábola em que o profeta Natã, ele conta para Davi, expondo o pecado de Davi. Ali é usado o sistema da parábola e todo o contexto ali é unido como um propósito de Deus, né? Porque quando Natã conta uma parábola para o rei em forma de história, o rei entende que aquilo é real e dá um veredito. Quando o rei, porém, descobre que aquela não passava de uma parábola para mostrar para ele o seu erro, ele cai à tona e entende a mensagem de Deus para a sua vida. Mas resumindo, no Antigo Testamento a parábola tinha essa função mais expressiva, como confronto, revelar juízo. Era sempre assim que Deus utilizava a parábola para esse fim. No Novo Testamento, nós vamos ter uma estrutura um pouco diferente, né? Nós vamos ter o mesmo sentido da comparação, as histórias, né? Seja de cotidiano, judaico ou não, mas porém para revelar o reino, para provocar reflexão,
né? Então a parábola ela vem para esse sentido. Ela nos dá reflexão, nos faz entender que nem já foi dito a natureza, os princípios, os valores do reino, mas também para que aquilo fique na nossa mente dia após dia e a gente possa aprender cada vez mais. Glória a Deus. Partindo para o subtópico 2, as parábolas do Antigo Testamento. Como o presbítero irmão Gedeir comentou, no Antigo Testamento temos diversas parábolas e eu achei interessante essa proposta, trazer uma dinâmica para a aula, trazendo algumas dessas parábolas, né? Eu vou mencionar aqui algumas parábolas do Antigo Testamento para o professor ter um amparo também para estar buscando e trazendo esse conteúdo, caso haja interesse na sua aula. Mas, introduzindo aqui o subtópico 2, trazendo aqui o contexto, sempre houveram parábolas da cultura judaica, fez parte da comunicação de Deus para com o seu povo. Então, no Antigo Testamento existem diversas parábolas, diversas formas de se comunicar. Inclusive, algo que eu trouxe aqui, eu trouxe um exemplo de 2 parábolas que são linguagens extremamente diferentes, mas que aqui são associadas como parábolas. A primeira delas se encontra em Juízes, no capítulo 9, que é a parábola de Jotão. Se os irmãos quiserem fazer a leitura, menciona Jotão, filho de Jerubaal, quando o seu irmão Abimeleque persegue todos os outros irmãos para que ele se torne o rei ali em Siquém, Bet-Milo. E o povo assim o deseja, que ele se torne rei, e pelo seu discurso conquista o povo para que ele se torne rei. E o único filho que sai ali fugido de forma a sobreviver do levante de Abimeleque é Jotão. E antes de fugir, ele sobe a um monte, sobe num local alto e profere essa parábola das árvores que estão a escolher um rei. Alguns dos irmãos conseguiu encontrar? Juízes capítulo 9, versículos 7 a 15. Juízes capítulo 9, verso 7. Quando foi avisado disso, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira, porém, lhes respondeu: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Venha reinar sobre nós. A figueira, contudo, lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem e reina sobre nós. A videira, porém, lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que alegra Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Glória a Deus. Então, na verdade, aqui a leitura, ela traz um contexto em que Jotão fala acerca da sinceridade do povo em ungir a rei Abimeleque. Então, é uma parábola em que usa a oliveira, usa a videira e, por fim, o espinheiro, né? Como se não restasse outra opção, por fim, o espinheiro, né? Para que o povo entendesse a realidade do coração, a verdade daquilo que eles estavam fazendo, se de fato era a intenção. Que se não fosse, que fulminassem ali aquele povo. E aqui também temos uma outra parábola em Jó, no capítulo 27, 29, e em seguida aí também existe outras menções. Eu não vou fazer a leitura desse versículo, desse capítulo, mas que os irmãos vejam ali que a natureza desta parábola, em que Jó faz comparações com situações vividas, situações da natureza, situações do dia a dia,
para que se comunique com aquilo que a palavra de Deus deseja, é uma natureza distinta, uma natureza totalmente diferente de parábola, mas que traduz a mesma situação que é da palavra de Deus. Então, nós temos duas parábolas de naturezas, de linguagens completamente distintas, né? Mas perfazendo no Antigo Testamento um mesmo cenário de parábolas. São parábolas, mas são parábolas extremamente diferentes. Então, até nisso nós identificamos aí, né? Professor, se quiser fazer essa dinâmica, vou passar aqui também que o comentarista nos traz diversas parábolas que podem ser utilizadas aí, né? Então, a parábola do Monte Moriá, em Gênesis capítulo 22, Hebreus capítulo 11, 17 a 19. Do tabernáculo em Êxodo capítulo 25, versículo 31, em Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 10. A parábola de Balaão, Números capítulo 22, Números capítulo 22, capítulo 23, versículo 7, 18, no capítulo 24, versículo 3, versículo 15, versículo 20 e versículo 23. A palavra das árvores que escolheram reis, escolheram um rei, que é essa que nós acabamos de ler. A de Natã, ao tratar sobre o pecado de Davi, que é o que o presbítero irmão Gedeir já comentou conosco, está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 5. Da mulher de Tecoa, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 4 a 17. Parábola de Micaías, 1 Reis, capítulo 22, versículo 13 a 28. Jeoás, rei de Israel, sobre o cedro e o espinheiro, que é a que nós... em 2 Reis, capítulo 14, versículo do 8 ao 14. E Jó, que também contou diversas parábolas, eu citei aqui o exemplo dos versículos 27 e 29, né? Mas existem outras também nos Salmos, capítulo 80. Aliás, é o livro de Salmos, o Salmo de número 80, né? E temos outras diversas parábolas aqui para citar, mas acredito que seja o suficiente ao professor propor essa dinâmica, esse momento aí na sua aula. E partindo para o subtópico de número 3, profetas e as parábolas, com o cooperador irmão Rainan. Nós, como já mencionado anteriormente, nós sabemos que os profetas fizeram uso de parábolas. Sabemos também que o ofício profético não era um ofício fácil. E por isso, como diz o comentarista pastor Elias Torralbo, ele vai dizer que, por não ser uma tarefa simples e nem fácil, os profetas eram separados, consagrados e dedicados a Deus. Então, profetas como Isaías, Ezequiel e o próprio Jeremias, a qual é objeto de estudos hoje nosso aqui, foram profetas, assim como outros, que se utilizaram de parábolas para fazer, como o comentarista traz aqui, não é só uma relação com Deus que o profeta tinha, mas o profeta também tinha essa relação com o povo, e trazendo através da parábola uma melhor aplicação prática para a vida dos ouvintes. Geralmente, como disse o presbítero GDI, o assunto da parábola dos profetas era algo que trazia a questão da justiça de Deus, o pecado do povo. E algo que é interessante notarmos na vida de Jeremias é que o livro a qual Jeremias escreve é um livro muito rico, né, em conteúdo profético, parábolas, histórico. Mas esse mesmo profeta que tem esse livro tão rico é o profeta que, ao ser chamado, diz: eu não sei falar. E como exemplo prático e para nós aplicarmos na vida dos jovens, nós precisamos entender que Deus ele faz isso. Ele escolhe aqueles que aparentemente não sabem, não são, e ele capacita, né? Ele coloca, justamente é o que Paulo escreve, ele coloca a glória dele em tesouros que são de barro, para que a glória no fim seja somente dele, o louvor seja somente dele. Então,
Às vezes nós lidamos com jovens e temos aqueles jovens mais tímidos, aqueles jovens que preferem, às vezes, não se envolver demais. Alguns não gostam de oportunidade, mas deixe claro para o jovem isso, deixe claro que a obra que Deus pode fazer através dele depende de Deus. Então, essa questão de sermos dependentes dele e seguirmos essa linha, né, esse exemplo prático que nós temos através da vida de Jeremias, é muito importante ressaltar na vida dos jovens. Importante trabalhar isso na vida da nossa juventude. Vou fazer duas leituras. Primeira em Jeremias, capítulo 1, versículos 6 e 7, que foi a menção do cooperador Monrainan. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E também, rapidinho, uma outra menção no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, uma passagem muito conhecida. Isaías dizendo: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E habito no meio de um povo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar dele com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu acredito que Jeremias e Isaías são dois dos maiores profetas que existem em toda a palavra de Deus, em questão de extensão do seu conteúdo, não questão de grandeza, né? Mas aqui nós vemos, inclusive, para interpretarmos o que eu acabei de dizer, de grandeza para eles mesmos, não havia nada. Não. Eu acho que é importantíssimo o fim dessa aplicação do cooperador Monrainan, na menção de que se há algum almejo em jovens que busquem o ministério ou algo dentro da palavra ou dentro do ministério, o ofício que o Senhor Deus tem colocado ao seu coração, entenda que por si mesmo não há nada que consiga senão o próprio Deus te dando. O profeta Jeremias, capítulo 1, eu sou uma criança, não sei falar. Isaías, logo no início, vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros. Se não fosse Deus que iniciasse, tanto na declaração para Jeremias, quanto o anjo tocando a brasa viva do altar de Deus na boca de Isaías, purificando seus lábios para que pudesse habitar ali a palavra de Deus ser propagada, é o que nós devemos aplicar para nossas vidas. Professor, traga isso como uma chama a arder no coração dos jovens que buscam o episcopado. Por quê? Porque muitos pensam que por obras ou por conquistas ou por estudar isso é tudo muito importante. Devemos estudar, devemos buscar, devemos nos comportar de maneira adequada, devemos saber como agir em determinadas situações, mas o principal de tudo, aquilo que Deus quer nos dar, Ele nos dá por intermédio dele. Ao abrirmos mão do controle, entendemos que por nós mesmos nós não conseguimos nada. Eu acredito que esse é o principal. Tudo isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela rodeia em cima disso. Em dizer que o homem precisa 100% de Deus e é Deus querendo participar 100% ativamente da vida do homem. E nós vivemos uma vida em busca da verdade, mas a verdade está aqui e ela é simples de ser entendida. Basta nós abrirmos mão do nosso entendimento e entregarmos o nosso entendimento nas mãos do Senhor. E aquilo que Ele quer fazer, que é o melhor para nós, Ele fará, sem sombra de dúvidas. Meus irmãos, vamos partir aqui para o tópico de número 3, já partindo para o encerramento, mas trazendo agora aquelas duas parábolas que foram mencionadas ali ao começo da nossa lição, que são as parábolas do cinto de linho e a parábola dos 2 cestos de figos, e ao final aplicando essas duas parábolas à vida
da época e atualmente também podemos trazer o seu contexto, tá? Então, partindo aqui para o subtópico de número 1, a parábola do cinto de linho com o presbítero irmão Gedeir. Quando nós nos deparamos com o capítulo de número 13 de Jeremias, o Senhor dirige a palavra a Jeremias, e aqui nós vamos ver a parábola do cinto de linho, e logo após um comentário que também nós entendemos como uma parábola dos odres de vinho, tá? Mas, analisando um pouco mais essa parábola, eu consegui anotar algumas coisas para que os irmãos tivessem um pouco mais de conhecimento da área, do tempo aqui, a qual nós vemos a aplicação do texto. E, como já foi dito, a parábola usada por Deus, ela vem com uma comparação no cotidiano de algo que já é entendido pelo povo, né? Quando nós vemos Jesus Cristo utilizando as parábolas, sempre num contexto cultural judaico, quando nós vemos ali a parábola do noivo, das virgens, né? Tem toda uma estrutura cultural que, quando nós vamos estudar isso, nós entendemos o porquê que ele citou aquelas informações. Aqui no texto, quando nós vemos que Deus ele vai trazer essa parábola através do profeta Jeremias, em relação a um cinto de linho, o material utilizado aqui desse cinto, ele já era conhecido pelo povo, né? O linho já era conhecido pelo povo de Deus, povo de Israel. Mas, trazendo desde o versículo 1, nós conseguimos aqui aprender algumas coisas. Eu observei um padrão quando nós comparamos o capítulo 13 e também o capítulo de número 18, que nós já estudamos aqui, que é uma outra parábola, a parábola do vaso do oleiro. E eu achei interessante um padrão, meus irmãos, que quando Deus dirige a palavra no capítulo 18 a Jeremias, ele fala assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando nós olhamos para o capítulo 13, Deus vai dizer assim: vai e compra um cinto. Então, há sempre uma ordenança, há uma atividade, tem sempre algo no imperativo aqui, né? Isso já ensina muito a gente, porque o profeta não somente fala, mas ele trabalha. Deus ele começa a introduzir já na vida do profeta a comunicação que ele quer, através até de uma comparação, mas também da atividade do profeta. Então, vai e desce, vai e compra. Fica muito bem aplicado aqui para nós, que somos ministros da palavra, que nós não podemos ser profetas, nós não podemos ser professores, nós não podemos ser ministros que só falam. Nós temos que ser pessoas incumbidas de exercer o ministério da palavra em também exercício de trabalho. Nós temos que executar. E uma forma de pregar, uma forma de falar, uma forma de ensinar é executando aquilo que Deus está nos ensinando. Um outro ponto muito importante que eu vi aqui, um certo padrão, meus irmãos, é que primeiro Deus ensina a Jeremias a observar. Tanto no capítulo 18, ele diz: olha, veja aí como o oleiro trabalha com um vaso. Tá vendo? Quebrou. Tá vendo? Está refazendo. Na parábola do capítulo 13, é a mesma coisa. Ele manda primeiro Jeremias ir lá, comprar o cinto. Ele, quando compra aquele cinto de linho, ele faz com que Jeremias esconda aquele cinto. Ele não explica por que ele está pedindo aquilo. Ele quer que Jeremias veja primeiro as características. Ele veja primeiro o que está acontecendo, para depois aprender com a situação. Isso fica muito claro para nós. Nós precisamos entender os processos de Deus em nossa vida. Entender o que Deus quer mostrar para nós. Às vezes a gente quer que Deus chegue e já fale o que Ele quer, como vai ser. Deus quer que você observe como Ele está tratando. O processo é muito importante, porque depois a Bíblia vai dizer que então veio a palavra pela segunda vez. Então, passou por um processo, agora eu tenho um segundo processo para você, né? Viu o vaso, viu o oleiro, agora eu vou explicar para você o que é, né? E passado muitos dias, diz o texto, mandou que Jeremias voltasse lá
Pegue esse cinto, veja agora como é que ele tá. Ele está podre, ele já não serve para mais nada, né? E aqui nós vemos o quê? Uma resolução dessa parábola. O cinto representava Israel, de linho porque era belo e precioso. Mas só é belo e precioso e útil quando ligado em Deus. Quando não estava em Deus, simbolizou estar enterrado, estar esquecido, estar abandonado e estar inútil. Então, fica a reflexão desta parábola. Sem apego em Deus, né, nós nos tornamos esquecidos, enterrados e inúteis. Amém, Nicolas. E partindo agora para a leitura da segunda parábola, que é no subtópico 2, a parábola dos cestos de figos. Aqui nós temos os 2 cestos de figos, que é em Jeremias, que está em capítulo 24 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 10. Nossa parábola que se inicia no versículo 1, mas o contexto a qual Israel se encontra já está a partir do versículo 22. Então, nós vemos um período de grande instabilidade, como já vimos na lição passada, contexto histórico, é um período de grande instabilidade durante o reinado do rei Zedequias. E, neste momento, acontece, no capítulo 24, que Jeremias ele tem uma visão. Na verdade, ainda não é por certo, mas tudo indica que sim, foi uma visão. Os maiores conceitos, os maiores os consensos teológicos indicam que é uma visão diferente do que aconteceu nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que é a parábola do cinto de linho e a parábola do oleiro, onde Deus ele leva Jeremias a um local para que veja ou para que compre o cinto, mas nesse cenário Deus fez o profeta Jeremias ter como uma visão esta situação. E inicia o capítulo, versículo de número 1, assim: Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Então ele teve essa visão que foi vista depois desse acontecimento, mas durante o reinado do rei Zedequias. E aplicando esta parábola, a entender aí o contexto ao qual ela se aplica, nós tivemos o contexto do rei Zedequias na aula passada, mas entendendo o que essa parábola ela direciona ao povo, o que ela quis dizer. No Antigo Testamento, nós temos que por figos são frutas de valor único, são valiosíssimos. Figos são frutas de valor alto. E figos, eles representam nesse cenário o povo do Senhor, a nação de Judá. Mesmo que seja no momento posterior, que Deus faça a distinção do estragado e a fruta boa para se alimentar, mas inicialmente são 2 cestos de figos. Ou seja, aquele povo representado pelos figos são um povo valioso, um povo que é representado por uma fruta especial, uma fruta de grande valor e de grande valor na época, uma fruta doce, uma fruta a qual se produzia um alimento rico nutricionalmente e muito saboroso, né? Então, o povo de Judá era representado por essa fruta, uma fruta rica, uma fruta especial. Contudo, quando Deus coloca um adjetivo, uma característica sobre essas frutas, Deus claramente traz a visão a Jeremias, uma distinção entre o seu povo, em que uma cesta está estragada e outra cesta está boa para comer. Aqui ele menciona, um cesto tinha figos muito bons,
como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não podiam se comer, de maus que eram. E nesse contexto, seguindo, nós vamos fazendo a leitura dinâmica. Que vês tu, Jeremias? Deus perguntando. Figos, os figos bons e os figos maus. E veio a palavra do Senhor dizendo: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, que serão levados em cativeiro para a terra dos caldeus. Porei os olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. E dar-lhe-ei o coração, para que me conheçam, que eu sou o Senhor, ser-me-ão por povo. E os figos maus, que se não podem comer, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito, os entregarei para que sejam um terror. Então, é uma parábola um pouco interessante, porque ela sai um pouco do padrão. Deus traz essa visão a Jeremias, assim como as outras. Deus aplica essa mensagem ao povo por intermédio da palavra de Deus. Jeremias vê esta dinâmica, essa mensagem, essa parábola, mas Deus também já aplica essa parábola. Geralmente, as parábolas que nós temos no Novo Testamento, Jesus as prega, mas que a interpretação ela fica clara, embutida na parábola. Deus aqui traz a parábola e a interpreta para que nós venhamos a entender a sua vontade pela parábola. É interessante nós vermos essa dinâmica, essa conversa que as parábolas têm, e ademais, por mais que venham do mesmo Deus, mas que o perfil de Cristo anunciando as parábolas, cada uma tem a sua personalidade ali. E aplicando então essa parábola, Deus dividiu a nação em aqueles que o serviam, aqueles que poderiam ser aproveitados, bem dizer, e aqueles que deveriam ser descartados, entregues ao terror. A parábola ela se encerra dessa forma: e enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam sobre a terra que dei a eles e a seus pais. E foi exatamente o que aconteceu, né? Nós estudamos o contexto do cerco, das duas invasões, onde foram levados cativos os povos, e no final, aquele cerco terrível que aconteceu durante o reinado do rei Zedequias, e por fim, a destruição dos muros e da cidade. Então, nesse mesmo cenário, contexto, vamos partir aqui para o encerramento da nossa lição, se os professores quiserem fazer algum apontamento, mas a aplicação necessária, que é o subtópico de número 3, com o cooperador irmão Rainan. No subtópico de número 3, o pastor Elias, ele traz, nos convida a um pensamento, a uma aplicação que nos faz refletir acerca dos nossos dias atuais. Ele escreve assim: na igreja há os que cumprem a sua missão e agradam a Deus, mas há também aqueles que, ao contrário, desagradam ao Senhor. A igreja deve ser o que foi chamada para ser e fazer o que oferece, o que efetivamente o Senhor a mandou fazer. Então, diante dessas duas parábolas, que Deus ele faz distinção do povo, tanto na parábola explicada pelo presbítero Gedeir, quanto na parábola explicada pelo nosso professor Nicolas, Deus ele faz a distinção, primeiro, do povo distante da sua presença, apodrecendo. E no segundo ponto, trazido aí pelo nosso professor Nicolas, no meio dessa situação, ele vai separar aqueles que servem e os que não servem. Então, olhando para os nossos dias, nós precisamos entender, enquanto igreja, que sim, existem no nosso meio, de acordo com essa provocação, com essa aplicação, aqueles que servem, aqueles que verdadeiramente se dispõem na obra do Senhor e com fidelidade servem a Deus. Mas há também aqueles que não desejam esse caminho de fidelidade. E nós precisamos entender que
estar dentro da vontade de Deus é estar em fidelidade, é estar caminhando de acordo com a sua vontade. E para uma aplicação, para trazermos para os jovens, eu gostaria de ler Provérbios, de número 3, a partir do seu verso 1, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Note o verso 3. Não te desamparem ou não se afastem de você a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. É aquilo que nós falamos, não se prenda ou não se apoie no seu próprio conhecimento, dependa de Deus em fidelidade. Glória a Deus. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nós precisamos ter esse cuidado dentro da nossa vida, dentro daquilo que nós entendemos por certo servir a Deus, e é importante fazermos sempre, em todas as áreas da nossa vida, uma reciclagem acerca daquilo que nós cremos, dos nossos princípios e valores, para que nós possamos servir a Deus com integridade e de acordo com a sua vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. É verdade. Professores, vamos chegando ao fim de mais uma aula. Se algum dos professores aqui quiserem trazer algum apontamento, pode ficar à vontade para se manifestarem. Mas a todos os que estão nos assistindo aqui, independente do horário que o professor esteja nos assistindo, é impossível falarmos da palavra de Deus num ambiente como esse e não sentirmos a sua presença. É muito bom falarmos de Deus e sentirmos a sua presença viva no meio de nós. Aqui estamos em um ambiente, em tese, que seria para estudo acadêmico, mas a palavra de Deus, ela se manifesta, a palavra de Deus, ela nos enche e nos agracia. O que eu quero dizer é que, durante a aula, a ministração da aula, nós devemos ter essa ciência de que a sensibilidade espiritual, ela deve estar presente. Nós devemos ministrar a nossa aula, mas sempre estar à disposição de Deus para que Ele nos traga a sua graça e a sua presença no meio de nós e abençoe, que esse conhecimento toque os corações. Que não desamparem a benignidade e a fidelidade, que nós usemos ela em volta, atando em nosso pescoço e escrevendo na tábua do nosso coração. O conhecimento e a palavra de Deus no estudo, no conhecimento e a sua presença, elas não se diferem. Nós podemos trazer íntima comunhão para essas duas situações. Portanto, é um incentivo a todos os professores que já têm isso muito bem gravado, mas um incentivo a mais, que incendeie o coração desses jovens, que tragam essa palavra viva e eficaz, queimando nos corações, buscando viver uma vida íntima com isto, que não seja só um momento para que busquemos aos domingos de manhã, nas EBDs, mas que essa palavra seja eficaz no nosso dia, como um adorno da nossa vida, trazendo comunhão com o Altíssimo, com o Santo Deus. É isso que é a nossa comunhão. Buscarmos a Deus no secreto, no íntimo. E sentimos isso aqui. Eu falo por mim, acredito que todos os que estão aqui, o presbítero irmão Gedeir, irmão Rainan, está assinando embaixo, porque a gente consegue sentir a alegria do Espírito Santo ao estar aqui. Então, encerrando a lição de hoje, a todos os professores, conclusão: as parábolas são importantes em todo o contexto bíblico. Inclusive, os profetas usaram deste recurso. Nesta lição, aprenderemos a respeito de duas parábolas de Jeremias. Aliás, aprendemos, né?
a do cinto de linho e a dos 2 cestos com figos. Essas parábolas servem como um alerta para a igreja. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo, confiar nele e representá-lo entre os povos. Como vamos apresentar um Deus que nós não conhecemos? Busquemos ao Senhor. E como vamos transbordar outros de algo que nós mesmos não transbordamos? Então, transbordemos do nosso Senhor. Glória a Deus. Quero deixar aqui um momento para nos despedir. Presbítero irmão Gedeir, faça seus apontamentos, seus agradecimentos. Deus nos abençoe a todos. Que essa aula, esse subsídio venha servir e que Deus venha abençoar aos que vão estar lecionando no domingo. Que Deus possa abençoar todos nós em nome de Jesus. Amém. Cooperador irmão Rainan. Amém. Deus abençoe, professor Nicolas, presbítero GDI, por mais uma aula abençoada por Deus. A todos os professores que nos acompanham, que Deus, através de Cristo Jesus, possa abençoar a sua aula e que você possa aplicar, ensinar e levar essa palavra aos corações dos jovens. Amém? Amém. Glória a Deus. E cumprimento a todos os professores que ficaram até aqui com a paz do Senhor Jesus. Curtam, comentem, compartilhem e estudem. Busquem ao Senhor todos os dias e nós estaremos aqui continuando para a semana que vem a próxima lição de número 7, uma promessa de restauração. A paz do Senhor a todos. Até a próxima aula. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.